E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade, que entrou em vigor no dia 13 de janeiro de 2020. Neste vídeo nós vamos estudar o artigo 5º, 6º, 7º e 8º. Seção 2 das penas restritivas de direito. Nós vimos no artigo 4º sobre os efeitos da condenação. No artigo 5º agora, nós vamos ver as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade. Então no artigo 5º diz assim: as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são. Então olha só, aqui tem a previsão da substituição das privativas de liberdade, ou seja, eu não vou encarcerar, eu não vou prender aquele que cometeu abuso de autoridade, porque ele vai prestar estes serviços, as restritivas de direito que nós temos aqui. Então, aqui trata no artigo 5º da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito. E aí diz no inciso 1º, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Então, aquele que foi condenado por abuso de autoridade e a sentença tiver a substituição da privativa de liberdade, em vez de eu prender, ele vai prestar serviço à comunidade ou entidades públicas. E aí é o juiz que vai definir aonde será prestado esse serviço. Então, primeira questão, a restritiva de direito, ela substitui a privativa de liberdade e a primeira prevista no artigo 5º é a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Como nós estamos falando em restritiva de direitos, a primeira, prestação de serviço. A segunda, você perde o seu vencimento. Por quê? Quando você suspende o exercício do cargo, função ou mandato de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, sente no bolso. É algo também muito interessante, é algo bastante custoso para aquele que for responsabilizado pelo abuso de autoridade e pode ter um efeito pedagógico imenso. Então, no inciso 2º, vem tratando da suspensão do exercício do cargo, função ou mandato de 1 a 6 meses com a perda do vencimento. O inciso 3º foi vetado e o parágrafo único diz: as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. O que é isso? Eu posso, na sentença, ter tão somente a pena restritiva de direito ou ainda dizer, eu tenho a pena privativa de liberdade e ainda restritiva de direito. É isso que está falando no parágrafo único, que elas podem ser aplicadas de forma autônoma, sozinha ou cumulativamente. Então o artigo 5º trata a substituição das penas de encarceramento, que é a privativa de liberdade, pela restritiva de direito, prestação de serviço e também a perda dos vencimentos com a suspensão temporária de 1 a 6 meses do cargo, mandato ou função. Fácil, tranquilo? Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Então, o que está dizendo é que nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, que elas serão aplicadas. Mas, independente destas, nós também teremos as sanções de natureza civil ou administrativa. Então, a lei de abuso de autoridade te alcança tanto na esfera penal, civil e administrativa. No artigo 6º, as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Esfera penal, civil e administrativa, disciplinar. Tudo contra aquele que cometeu o abuso de autoridade, que a ideia é refrear o Estado representado pelo agente público. Então, no artigo 6º, pode colocar como síntese aplicação da sanção natureza civil, administrativa e penal. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, tem um boletim de ocorrência de abuso de autoridade, fora ser responsabilizado na justiça comum ou na justiça militar, seja o caso. Fora isso, nós ainda teremos a falta funcional apurada em sede de corregedoria. Então, o que está dizendo no parágrafo único é que as notícias de crimes que descreverem falta funcional vai ser encaminhado ainda para apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando estas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, olha só,
Responsabilidade civil e administrativa independe do criminal. Mas, quando no criminal já tivesse decidido, aí não se pode mais questionar a autoria do fato. Então, devagar. As responsabilidades civil e administrativa são independentes do criminal. Então, beleza. Civil, administrativa, dentro da parte disciplinar e criminal, cada um na sua esfera. Mas, vem dizendo, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, então, nem vai dizer se o fato mais existe ou se tem o autor, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, se no juízo criminal for decidido que não tem autoria ou que o fato não aconteceu, não vai mais discutir isso no civil ou no administrativo. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, o artigo 8º traz as excludentes previstas na parte geral do Código Penal, artigo 23, 24 e 25, para dizer que faz coisa julgada no âmbito civil, ou seja, não vai mais discutir indenização se o ato tiver sido praticado nas excludentes. Estado de necessidade é um perigo atual ou é um perigo atual no estado de necessidade. Legítima defesa é uma agressão injusta, atual ou iminente. Então a diferença do estado de necessidade é o perigo, que é atual. Na legítima defesa é a injusta agressão atual ou iminente. E no estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito. Então está dizendo no artigo 8º, nós não vamos falar em indenização porque não houve crime de abuso de autoridade. Nós tínhamos as excludentes, uma vez que isso tem o trânsito julgado no civil, não se discute mais. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. Vimos o artigo 5º, 6º, 7º e 8º nesta aula. No próximo vídeo, nós continuaremos no artigo 9º. Não se esqueça de estudar os outros conteúdos referentes à Lei 13.869, para que o conhecimento ele vá se formando e as informações se acumulando e passe a ser seu, o domínio deste conhecimento. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.